Um jovem de 23 anos, vindo de uma vida comum na Nigéria, teve sua trajetória radicalmente transformada. Sua história revela uma realidade sombria e assustadora sobre recrutamento, engano e conflito que atravessa continentes e fronteiras. Mas como uma esperança se torna uma armadilha mortal? Prepare-se para descobrir uma narrativa de coragem, manipulação e sobrevivência que poucos ousariam contar. Caim de Olovab Melissa era um estudante na Nigéria, sonhando com um futuro melhor. Nada apontava para uma vida marcada por guerra ou perigos extremos. Ele imaginava estudar, trabalhar, construir uma nova oportunidade. Mas tudo mudou quando sua vida cruzou com a sombra de um conflito global. De repente, sua jornada o levou para terras distantes, onde a esperança virou desespero. Como ele foi parar em um uniforme russo, no solo ucraniano? Essa história é uma das muitas que revelam o lado obscuro de recrutamentos internacionais clandestinos, onde jovens de diferentes países são usados como peões em uma guerra que não é deles. A narrativa revela que Cainde foi manipulado por promessas de trabalho seguro na Rússia. Prometeram a ele uma vida melhor, salários altos, um futuro de esperança. Mas a realidade foi outra. Foi colocado em um campo de treinamento, rodeado por vozes estranhas, sons de passos apressados, o frio de uma esperança que virou ameaça. Os recrutadores alarmaram-se ao perceberem que Cainde, um rapaz inteligente e astuto, tinha potencial para entender o jogo. E então, ele foi reforçado, protegido por uma fachada de segurança, escondendo o verdadeiro perigo ao redor. Porém, Cainde não foi o único. Uma onda de jovens africanos tem sido atraídos por promessas vãs, muitas vezes por líderes de organizações que se dizem mercenários. Países como Nigéria, Senegal, Camarões, Uganda, Somália, todos têm seus jovens levados a situações extremas. Estariam eles sendo usados como peças num xadrez geopolítico? Ora, alguns são recrutados de forma forçada, outros, seduzidos por promessas de dinheiro fácil. Muitos, como Cainde, acabam num conflito para o qual não estavam preparados, numa frente de batalha onde a morte é uma presença constante. E o que dizer dos riscos? Imagens de jovens sendo capturados, feridos, desaparecidos, parecem uma guerra invisível que poucos têm coragem de denunciar. A busca desesperada por uma vida melhor leva esses jovens a trambiques, passando de sonhos a pesadelos. Recrutadores prometem emprego, salários de até $2.000 semanais, facilidade de trabalho, até mesmo dirigir caminhões em missões secretas. Tudo parece uma chance de ouro, até que a verdade venha à tona. Muitos descobrem que foram jogados na linha de frente, como carne de canhão, sem preparação, sem direitos, sem saída. Samuel, um cientista de Camarões, é um exemplo chocante. Seu sonho de arrumar um emprego na Rússia virou um pesadelo. Enganado por uma agência, foi levado para um campo de treinamento, onde viu seus companheiros serem mortos ou feridos. Preso, coerçado, sem apoio, ele tentou fugir, enviando vídeos alarmantes a jornalistas. Sua esperança de escapar morreu junto com seus amigos. Essa história é uma prova de como esses jovens são utilizados e descartados pelas forças de uma guerra travada longe de suas casas, em um cenário de manipulação e desumanização. De frente a essa realidade, a situação só piora. Recrutadores russos, sob ordens de um conflito que não é deles, recrutam não apenas africanos, mas também chineses, norte-coreanos e outros. Promessas de bônus de $21.000, salários mensais de cerca de $2.400, tudo para soldados forçados a lutar em uma guerra que não querem. Como podem tantos jovens aceitar esses contratos? A promessa de uma vida de prosperidade, de dinheiro fácil, é um talismã perigoso. Afinal, poucos sabem que, ao aceitarem, estão entrando numa máquina de guerra onde a morte espera na próxima esquina. Até mesmo países considerados aliados têm seus cidadãos levados a essa armadilha. Indianos, nepaleses, Sri Lankans. Talvez nem todos tenham sido recrutados voluntariamente. Seus sonhos de trabalho no exterior se tornaram prisões. Sonharam com empregos, com futuro. Mas logo descobriram que suas consequências eram trágicas. Passaportes confiscados, enviados para zonas de batalha, suas vidas viraram peças de um jogo sórdido. Ainda assim, muitos lutam para sobreviver, esperançosos de que o próximo dia traga alguma esperança, mesmo quando tudo parece perdido. A cada instante, jovens desaparecem, feridos, mortos. A guerra invisível avança, impiedosa.
O caos, o medo e a dúvida pairam no ar. Quais motivos levam tantos a aceitarem esse destino? Que forças ocultas manipulam suas escolhas? E, no meio de tudo isso, quem realmente manda? Uma questão que permanece sem resposta, assombrando o mundo e os sonhos daqueles que foram levados a lutar numa batalha que não é deles. Muitos africanos e jovens da África do Sul aparecem em treinamentos desesperados. Os russos começaram a chamá-los de Vognas Negras, uma expressão para as tropas mercenárias recrutadas de forma irregular. Inicialmente, estimava-se que centenas de africanos estavam sendo recrutados. Agora, acredita-se que esse número chegue a 1000. Alguns criaram abrigos, mas muitos, como Cainde, foram sentidos, criados ou arrancados de suas vidas de forma brutal. O mundo mal soube da história desses homens. Cainde foi levado quase de surpresa, capturado enquanto tentava entender o que acontecia. Para ele, tudo parecia uma armadilha mortal, uma armadilha que muitos africanos aceitam por promessas de dinheiro fácil. Imagine a sensação de receber uma oferta de trabalho onde a recompensa é de cerca de $2.000 por semana, em um país onde a violência e o medo são rotina. É como ganhar na loteria para alguns. O dinheiro promete criar uma nova vida, enviar remessas para casa, pagar dívidas. Os recrutadores garantem que tudo é seguro. Trabalho, logística, talvez dirigir caminhões. E é assim que muitos homens se deixam levar, acreditando em uma história ilusória, até perceberem que foram levados direto para a linha de frente. Não há escolha. Foram sequestrados, coagidos ou forçados a servir. Um desses homens, que chamaremos Samuel por segurança, foi recrutado contra sua vontade. Era um cientista treinado, que trabalhava no Ministério das Terras, emigrante na Cameron. Como muitos jovens, sonhava em fugir da rotina de empregos mal pagos e conquistar uma vida melhor. Um amigo, Patrice, lhe contou sobre uma agência que oferecia trabalho no exterior. Cansado de sobreviver em Yaoundé, Samuel decidiu aceitar. Mas o que ele não sabia é que estava entrando naquilo que chamaria mais tarde de Vale da Sombra da Morte. A promessa era simples, uma vaga de trabalho na Rússia, com visto de trabalho. O avião decolou com a esperança de uma nova oportunidade. Mas assim que chegou ao país, tudo mudou. Em vez de ser recebido com promessas, foi jogado em um campo de treinamento, rodeado por colegas de diferentes países, todos enganados. As promessas de uma vida melhor se desfizeram ao seu redor. Os contratos estavam todas em russo, e nenhuma cópia foi dada. A verdade? Parte do dinheiro, que deveria ser para eles, ia direto para os bolsos dos oficiais russos. Samuel desconhecia quem realmente lutava ao seu lado. Sem salário algum, seu destino parecia pior do que qualquer pesadelo. Ele tentou alcançar a embaixada do seu país, mas não obteve ajuda. Eles negaram qualquer envolvimento de cidadãos que estivesse na Rússia. Sentiu-se como uma vítima de tráfico humano. Acusou seu governo de omissão, principalmente ao ver que outros países, como a Índia, trouxeram de volta seus cidadãos, enquanto Camarões permaneciam em silêncio. Samuel não estava sozinho. Outros africanos, desesperados, imploravam por ajuda, enquanto seu mundo desmoronava ao redor. Uma mulher, com um bebê nos braços, ligou desesperada, buscando notícias sobre seu marido desaparecido. Samu, seu amigo Patrice, morreu. De 5 jovens que embarcaram na mesma viagem, 3 já estavam mortos, um mutilado e ele, o único sobrevivente. Semana após semana. Os amigos desapareciam, um por um, até que ficou sozinho. Ele nunca havia pegado numa arma na vida, mas agora tinha que avançar sob ameaça constante. Retirada? Sem chance. Com pouca preparação e totalmente vulnerável, assistia drones e minas destruírem seus companheiros. Os russos se mantinham na retaguarda, enquanto os africanos eram enviados na linha de frente, sem nada. Samuel conseguiu enviar alguns vídeos e mensagens para um jornalista, expondo a cruel realidade. Estamos a caminho de uma missão suicida, ele disse. Vou largar a arma para tentar sobreviver. Talvez seja torturado, preso. Mas prefiro estar vivo. Ele já foi atingido por um ataque de drone, mas foi forçado a voltar para o combate. Os africanos lutam na linha de frente. Os russos permanecem no campo, enviando estrangeiros para suas mortes.
Pouco tempo depois, Samuel desapareceu. Se foi morto, capturado ou jogado mais fundo na engrenagem de guerra de Moscou, ninguém sabe ao certo. O destino de Samuel e a captura de Caínde revelam uma verdade aterradora. Moscou está desesperada por força de combate. Está mandando, coagindo, explorando estrangeiros. Nigerianos, senegaleses, camaronenses, ugandeses, somalis. A lista só aumenta. Não é só a África, é uma operação global disfarçada de recrutamento. Apenas uma semana antes da captura de Caínde, forças ucranianas prenderam um chinês combatendo em uma forna russa. O presidente Zelensky acusou Moscou de uma campanha sistemática de recrutamento clandestino. Há pelo menos 155 chineses na Rússia lutando ao lado deles, alguns recrutados por mídia social. Prometendo salários de até $2.400 por mês, com bônus de assinatura de até $21 mil. E o que dizer dos norte-coreanos? O acordo de Putin com Kim Jong-un trouxe dezenas de milhares de soldados. A maioria já morreu em combate. Kim faz shows patrióticos na TV, com lágrimas e cerimônias de luto fingidas, enquanto envia mais tropas secretamente. Para ele, é dinheiro, uma chance de manter Putin feliz. Para Moscou, esses corpos representam mais força na luta. Até a Índia, supostamente aliada de Moscou, foi pega de surpresa. Alguns cidadãos foram iludidos por promessas de emprego, mas acabaram recrutados à força para lutar na Rússia. Famílias ficaram alarmadas ao descobrir que seus filhos estavam morrendo na guerra. 4 jovens indianos perderam a vida, e o governo teve que agir, resgatando cerca de 15 a 20 deles. Nepal também sofreu. Cerca de 200 jovens foram recrutados ilegalmente. 200 mortos. O rompimento foi tão forte que o governo de Katmandu proibiu seus cidadãos de viajarem para a Rússia, depois de entenderem a verdade por trás dessas promessas. E, por fim, o país mais ao sul, Sri Lanka. Mais de 300 civis, ex-soldados, foram levados para lutar na Guerra de Moscou. Eles já enfrentaram horrores, milhares morreram. Esses homens, muitas vezes, com experiência em combate, foram usados como peões naquele caos. Tantos jovens, tantos povos, todos presos por promessas vazias. Moscou constrói silenciosamente uma força multilateral, uma verdadeira força estrangeira. Eles não se importam de onde você vem. África, Ásia, Oriente Médio, América Latina, importa quem sobra na fila. Seu objetivo? Mais corpos para a Guerra de Moscou. E o mais assustador? Um chinês de 24 anos foi capturado na linha de fogo, lutando com o uniforme russo. A campanha de recrutamento é oficial. Promessa de salário, reconhecimento. Mas, no fundo, tudo é uma cilada mortal. Essa é a realidade de uma guerra travada com vidas de alguém que ninguém quer ver. Samuel acreditou que iria para a Rússia com um visto de trabalho. Ele e sua mãe juntaram quase 2,5 milhões de francos CFA, cerca de 3.800 euros, para cobrir os custos de documentação e viagem. Prometeram a ele um papel de cuidador em um acampamento militar. A descrição do emprego era vaga, propositalmente. Disseram que ao chegar em Moscou, seu passaporte seria trocado por um russo, assim ele poderia viver e trabalhar livremente. Com esse sonho na cabeça, Samuel embarcou num avião com Patrícia e outros 3 jovens camaronenses. Mas a realidade foi devastadora. Em vez de uma vida melhor, ele recebeu um choque. Em lugar de uma cozinha, foi colocado em um campo de treinamento. Lá, fazia parte de um grupo de africanos, enganados. Os contratos estavam em russo, e nenhum deles tinha uma cópia. Samuel descobriu que uma parte do dinheiro, que deveria ter sido para ele, foi parar nas mãos de oficiais russos, que fizeram todos assinarem sem entender. Ele nem sabia que unidade pertencia ou por quem deveria lutar. Os salários prometidos nunca chegaram. Samuel tentou contato com a embaixada do Camarões, sem sucesso. A resposta foi negativa. Parecia uma fachada de tráfico humano. Ele acusou seu governo de conivência, principalmente ao saber que a Índia conseguiu repatriar dezenas de seus cidadãos, mas Camarões permaneceu em silêncio. Samuel não estava sozinho nesse pesadelo. Fez amizade com outros africanos no acampamento. Muitos desesperados, imploravam por notícias de famílias.
Uma mulher com um bebê nos braços pede ajuda, angustiada, pelo marido desaparecido. Patrice, seu amigo, morreu em combate, deixando 4 filhos. Dos 5 que embarcaram naquele voo, 3 estavam mortos, um mutilado, e Samuel era o único sobrevivente. Até aqui, parecia que tudo estava resolvido. Mas o que veio a seguir foi ainda mais assustador. E a pergunta que não quer calar: será que essa história tem um final digno ou uma nova tragédia está se formando? No começo, parecia que Samuel estava vivendo uma tragédia sem fim. Uma mulher segurando seu bebê desesperada ligou para ele, buscando notícias do marido desaparecido. O amigo de Samuel, Patrice, havia morrido, deixando para trás 4 filhos inocentes. Dos 5 que embarcaram naquele voo em Holanda, 3 estavam mortos. Um ficou paraplégico pelos ferimentos, e Samuel era o único sobrevivente naquela horrenda jornada. A realidade de guerra consumia tudo ao seu redor, e a esperança se tornava uma ilusão. Semana após semana, Samuel viu seu círculo de amigos diminuir. Cada dia, uma perda, uma despedida. Restou apenas ele, vivo, mas completamente preso na cruel máquina de guerra russa. Nunca tinha empunhado uma arma antes, mas agora, sob ameaça de tortura, era forçado a avançar. Não havia como recuar. Mal equipado, sem preparo, assistia impotente drones e minas destruírem seus companheiros. Os soldados russos guardavam suas armas, enquanto enviavam africanos para a frente, sem proteção. Um dia, Samuel conseguiu enviar mensagens e vídeos clandestinos para um jornalista. Sua voz traía desespero. Amanhã, eles querem que façamos uma missão suicida. Vou largar as armas, para evitar a rodada final. Talvez me torturem ou me mandem para a prisão, mas prefiro preservar minha vida. Ele já tinha sido atingido por um drone, mas ainda assim, era forçado a lutar. Tão logo pudessem caminhar, enviados de volta à linha de fogo. Os africanos, na linha de frente. Os russos, permanecendo no acampamento, enviando armados e enfraquecidos na retaguarda. Pouco depois, Samuel desapareceu. Não se sabe se foi morto, capturado ou arrastado ainda mais fundo na máquina de guerra de Moscou. Seu destino, assim como o de Kajinde, revela o quanto o Kremlin está desesperado por soldados. Está oferecendo, coagindo, explorando estrangeiros em uma guerra que nem é sua. Nigerianos, senegaleses, camaronês, ugandeses, somalis, a lista só cresce. E não é só África. O que Rússia construiu silenciosamente é uma verdadeira força multinacional escondida. Recrutadores russos não se importam de onde você vem. África, Ásia, Oriente Médio, América Latina, tudo é igual para eles. Tudo o que querem é mais um corpo para receber tiros e morrer na causa de Moscou. Inesperadamente, uma notícia chocante veio à tona. Uma semana antes da captura de Kajinde, forças ucranianas anunciaram que prenderam um jovem chinês de 24 anos lutando com uniforme russo. Como foi que alguém tão longe, tão diferente, acabou nisso? Como uma pessoa comum pode ser jogada nesta teia de enganos, sangue e traições? E o mais surpreendente, o que mais eles não revelam? Imagine uma guerra onde países inteiros caem na armadilha da manipulação. A verdade é que a areia do deserto e os sons de tiros escondem um segredo sombrio. Países como Índia, Nepal e Sri Lanka estão sendo usados como peões, enganados por promessas de trabalho e refugiados. Mas a realidade é muito mais cruel. Recentemente, o presidente Zelensky revelou uma preocupação alarmante. Ele acusou Moscou de uma campanha sistemática para recrutar combatentes de países como China. Segundo fontes de inteligência ucraniana, pelo menos 155 cidadãos chineses já lutam ao lado dos russos. Um anúncio espalhado pelas redes sociais chinesas dizia: "Você é homem, seja homem." Promessas de bônus de até $21 mil e salários mensais de $2.400 atraíram jovens desesperados por uma saída. Mas a verdade por trás dessas promessas ocultava algo terrível. E o que dizer de Kim Jong-un? O líder norte-coreano entregou dezenas de milhares de seus soldados a Moscou. A maioria já não voltou. Shows patrióticos na televisão, lágrimas forjadas, cerimônias de luto falsas. Para Kim, é dinheiro e uma forma de manter Putin satisfeito. Para Moscou, são apenas corpos descartáveis em uma guerra que não é deles. Mas não termina aí.
A própria Índia, considerada aliada de Moscou, está sendo surpreendida por uma tragédia. Jovens índios, pobres e enganados, acreditando em promessas de estudos ou empregos na Rússia, acabaram presos em campos de treinamento. Seus passaportes confiscados no desembarque. Sem aviso, enviados para o fronte ucraniano. Quando a notícia chegou a Nova Delhi, foi uma explosão de vergonha. Famílias descobriram que seus filhos estavam lutando e morrendo em uma guerra alheia. Pelo menos 4 perderam a vida. O governo indiano tentou agir. Narendra Modi, indignado, teria até conversado pessoalmente com Putin. Mas o dano já estava feito. Cerca de 15 a 20 jovens foram enviados de volta às suas casas. Você consegue imaginar a conversa entre eles? Vladimir, por favor, pare de sequestrar nossos cidadãos. E o silêncio do Kremlin? Como responder a essa humilhação? A resposta é clara: eles não podem. Assim como na Nepal, onde centenas de jovens também foram enganados e mortos, a verdade escapa pelos dedos. Por trás do silêncio, uma verdade assustadora: Moscou está construindo uma força clandestina, uma armada multinacional. África, Ásia, América Latina. Todos os corpos que eles precisam para continuar a lutar. Uma guerra que não é deles, mas que os engoliu. E agora, cada história sequestrada, cada jovem enviado ao fronte, revela uma face oculta de um conflito que ameaça envolver o mundo inteiro. Quem são esses milhares de corpos na sombra? E até onde Moscou vai para alimentar sua máquina de guerra? Antes, nos vimos confrontados com a audaciosa tentativa da Rússia de recrutar jovens de países vizinhos para apoiar sua guerra. A maioria deles, inocentes e cheios de esperança, acabou sendo vítima dessa manipulação. Como exemplo, cerca de 200 jovens nepalenses foram ilegalmente recrutados para lutar ao lado da Rússia. Desses, dezenas perderam a vida, e o medo tomou conta de suas famílias. A reação foi devastadora. Katmandu proibiu seus cidadãos de viajar para a Rússia, temendo o que realmente acontecia nos bastidores. E não parou por aí. Em Sri Lanka, mais de 300 ex-soldados com experiência em combate, muitos veteranos de uma guerra civil, foram atraídos por promessas de salários altos. Mas o que aconteceu? Pelo menos 16 deles foram mortos, 40 ficaram feridos. Foi só a intervenção de uma mídia internacional para exigir que a Rússia deixasse de usar suas vitórias humanas como peões. Seja qual for o lado, todos precisam entender a gravidade dessa situação. Cada pessoa que assistir a esse relato pode refletir antes de arriscar sua vida, sua liberdade, entrando naquele território. Isso é pessoal, real e imediato. Afinal, por que a Rússia insiste em usar estrangeiros? Por que não mobilizar sua própria população, que ultrapassa os 140 milhões? Para entender, temos que voltar um pouco no tempo e analisar o que aconteceu com as forças armadas russas desde o início dessa guerra. Quando Putin lançou a invasão em fevereiro de 2022, acreditava-se que a elite da Força de Defesa russa seria suficiente. Soldados contratados, forças especiais, paraquedistas de elite, comandos altamente treinados. A ideia era tomar Kiev em dias, destruir o governo ucraniano e concluir a missão. Mas a realidade foi outra. A resistência ucraniana foi feroz, brutal. A guerra se tornou incansável, e as perdas começaram a crescer rapidamente. Milhares de soldados profissionais morreram. Um exemplo dramático foi a Batalha do Rio Severskaya Donetsk, na Bielorrússia, em maio de 2022. Os russos tentaram construir uma ponte de pontões para atravessar para o território ucraniano. Mas a operação foi desastrosa. Os sons das explosões ecoando na água, o cheiro de fumaça misturado ao medo, os veículos destruídos e os corpos abandonados mostraram a dura realidade da guerra. A cada tentativa fracassada, o custo humano aumentava. Rússia perdeu muitos de seus melhores militares, e a esperança começava a se desvanecer. A estratégia se mostrou inútil, e a necessidade de recrutar de fora só aumentava. Se você acha que tudo isso é só narrativa, pense de novo. Cada monotonia, cada guerra silenciosa e escondida revela uma verdade: esse conflito não é só uma questão de armas, é uma guerra de vidas, de esperança, de resistência. E ela ainda está longe de acabar. As perdas de um lado e de outro estavam se acumulando rapidamente. Em meados de 2022, milhares de soldados profissionais já haviam sido mortos.
A Batalha do Rio Severskaí Donets, em Bilororka, é um exemplo claro. Em maio daquele ano, forças russas tentaram construir uma ponte de pontão para avançar na fronteira ucraniana. Mas o que aconteceu foi uma verdadeira catástrofe. Segundo relatos ucranianos, assim que a ponte foi construída, ataques pesados de artilharia e bombardeios aéreos transformaram o local numa armadilha mortal. Uma única unidade perdeu 30 veículos destruídos e outros 40 incapacitados, um total de 70 veículos abandonados naquela travessia, antes mesmo de contar soldados e blindados que vinham atrás. Outros cálculos indicam que quase toda a unidade foi dizimada, cerca de 485 soldados foram mortos ou feridos entre aproximadamente 550. E no Oblast de Kharkiv, a surpresa foi maior, a contraofensiva ucraniana empurrou os russos para fora de vastos territórios conquistados meses a fio. Era um sangramento duro para a máquina de guerra russa. Analistas ocidentais estimam que, até o final do primeiro ano de conflito, as baixas russas, mortos e feridos, ultrapassaram 150 mil, chegando perto de 200 mil. Mesmo contando de forma conservadora, o número de perdas de soldados em um ano na Ucrânia foi maior do que os Estados Unidos tiveram na década de conflitos no Vietnã. A Rússia queimava sua força profissional. Homens que assinavam contratos em tempos de paz, esperando pagas estáveis e pequenas missões de rotina. De repente se viraram no meio de uma das maiores guerras convencionais na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Muitos não sobreviveram. Até o final do verão de 2022, a única alternativa de Putin parecia ser abandonar seus objetivos na Ucrânia ou achar uma forma rápida de reforçar o exército. Em setembro daquele ano, ele fez algo que evitava a todo custo, declarou mobilização parcial. Uma convocação de reservistas e homens aptos a reforçar as tropas. Anunciaram oficialmente 300 mil chamados, mas a verdade pode ter sido bem maior. Essa foi a primeira mobilização feita na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, um baque na sociedade. Pense, quando o Estado envia profissionais treinados, ainda há uma certa compreensão. Mas quando começa a convocar homens comuns, tirar jovens das ruas, entregar rifles e enviá-los para uma guerra que o governo insiste em chamar de operação especial, o impacto é devastador. A massa de homens comuns, completamente despreparados, agora estão no fronte. E o que antes parecia uma operação limitada agora se transformou numa tragédia de proporções enormes. Uma pergunta chocante. Você sabia que, na Rússia, muitas pessoas estavam se machucando para fugir do serviço militar? Alguns cortavam os braços, outros se casavam com mães solteiras para se habilitar a isenções, e muitos se inscreviam em universidades falsas. Sentir-se incapaz ou desesperado virou o caminho mais fácil para evitar a guerra. Mas o que aconteceu quando tudo isso não foi suficiente? As instituições militares começaram a pegar fogo misteriosamente, como se a população estivesse revoltada, destruindo registros para evitar o recrutamento. Enquanto isso, o Ministério da Defesa puxava qualquer um com 2 dedos de inteligência, homens sem experiência, pais de família, até doentes crônicos. Mesmo estudantes, que tinham garantido que não seriam convocados, eram chamados às pressas. No fim de 2022, esses soldados impulsivos eram enviados para defender pontos como Kherson, na Luhansk, mas estavam completamente despreparados. Sem treinamento, armas ou motivação, sofreram perdas devastadoras. Por um lado, a mobilização atrasou os avanços ucranianos, mantendo algumas áreas sob controle russo. Por outro, abalou a popularidade de Putin. A confiança do povo começou a ruir, e sua preocupação com uma nova convocação cresceu. Ele sabia que mais uma rodada de mobilização poderia gerar uma revolta maior do que podia imaginar. Então, precisou inventar um novo caminho, recrutamentos clandestinos, sem abrir mão do controle. É aqui que entram figuras como Wagner, confiques e recrutadores estrangeiros. Antes mesmo da mobilização oficial, a Rússia já caminhava na clandestinidade. Wagner liderou esse esforço, visitando prisões no verão de 2022. Sim, prisões reais. Prigozhin, seu líder, oferecia um acordo tentador, lutar na Ucrânia por 6 meses, sobreviver, e ganhar uma total graça, liberdade imediata, dinheiro pesado, e uma chance de sair como herói, com a família bem recompensada se morrer. Milhares de presos não hesitaram. Muitos preferiram essa saída do que a desesperança de suas vidas.
E, enquanto a guerra continuava a consumir vidas por trás das cortinas, uma pergunta permanecia: até onde essa estratégia brutal iria? O cenário revela uma Rússia desesperada, usando qualquer método para encher suas fileiras, e o custo é humano, impiedoso e sem limites claros. Você sabia que os prisioneiros na Rússia enfrentam uma escolha brutal? Uma chance de liberdade ou uma sentença de morte na guerra? Descubra como milhares de presos estão sendo transformados em soldados sacrificiais, tratados como peças descartáveis em um jogo de poder. Prepare-se para uma história repleta de reviravoltas, onde o que parece ser uma oportunidade se torna uma armadilha mortal. Em 2022, a Rússia enfrentava uma dura decisão. Para escapar de anos de cárcere, milhares optaram por partir para o fronte na Ucrânia. Uma oferta tentadora: sobreviva 6 meses na batalha, e ganhará perdão imediato, liberdade e um salário que ninguém mais poderia oferecer. Se morrer, será considerado um herói. E sua família receberá uma indenização generosa. A maioria dos prisioneiros nem hesitou. Era uma aposta na morte, mas também na esperança de uma vida nova. Mas a guerra tinha um preço que poucos imaginavam. Wagner, uma força paramilitar russa, recrutou cerca de 40.000 condenados até o final de 2022. Eles eram usados como escudos humanos, enviados em ondas contínuas para absorver o fogo ucraniano. Wave após wave. Literalmente, humanos descartáveis, martelados contra defesas ucranianas, sem piedade. Mais de metade desses condenados, estima-se, morreu em batalha, muitos antes de chegar à liberdade prometida. Sua história se resumiu a uma camiseta de corpo, a um nome na lista de desaparecidos. Ou pior, a ausência completa, corpos não encontrados, apenas um nome na lista de mortos. Mas Wagner não tinha compaixão. Quando as prisões começaram a se esvaziar, em 2023, o Ministério da Defesa precisou intervir. O exército já não tinha mais espaço para tantos condenados. A população carcerária caiu de 420.000 para 266.000. Uma redução de mais de 150.000 presos. E aí, o que fazer com tantos criminosos desocupados? Recrutá-los na rua? Não. Eles já tinham experiência. Wagner tinha contratos, infraestrutura, redes de recrutamento. Assim, começaram a buscar estrangeiros. Primeiro vieram os sírios. Com promessas de salários altos, participaram de treinamentos na Síria, na Líbia, na República Centro-Africana, Mali. Sua missão era proteger minas, treinar milícias, lutar guerras. Agora, eram enviados para o fronte ucraniano, no menor tempo possível. A proposta era clara: dinheiro fácil, aventura, uma saída do cárcere e, quem sabe, uma nova vida. Mas o que eles encontraram foi uma armadilha mortal, uma luta desesperada pela sobrevivência. Enquanto Wagner expandia seu exército estrangeiro, uma nova estratégia surgia. Prisioneiros de outros países, como Camarões, Ugandas, Senegal, eram sequestrados ou coagidos a lutar. Muitos nem recebiam salários. Apenas uma promessa de proteção, uma fuga da miséria. Mas, no campo de batalha, esses jovens descobriam que estavam sendo usados como carne para o exército russo, num conflito que não era deles. Depois, vieram os recrutados da China e da Coreia do Norte. A promessa era de um pagamento rápido e fácil. Prometeram bônus de até $21.000 e salários mensais de milhares de dólares. Mas, assim que cruzaram a fronteira, tudo mudou. Passaportes confiscados, enviados ao fronte sem aviso. Famílias no exterior só descobriam a verdade após perderem seus entes queridos, mortos ou desaparecidos de um dia para o outro. A narrativa não para por aí. No cenário global, países como Índia e Nepal também tiveram seus cidadãos enganados. Jovens pobres, prometidos empregos ou estudos na Rússia, acabaram sendo utilizados como soldados forçados. Em algumas ocasiões, seus próprios governos tentaram impedir a participação, proibindo os cidadãos de viajarem para a Rússia por fraude. Mas a máquina de recrutamento russo já tinha feito suas vítimas. E o mais chocante de tudo isso? Foi descoberto que até soldados norte-coreanos enfrentaram essa mesma armadilha. Como uma simples ponte para manter Putin no poder, milhares de combatentes estrangeiros, de várias nações, lutam em um conflito que não é seu. Uma verdadeira força multinacional silenciosa, montada com sangue, mentira e interesses estratégicos.
Imagine só, um jovem trabalhador, com sonhos de uma vida melhor, se vê na linha de frente, lutando por uma causa que pouco entende. A promessa de dinheiro fácil virou sua sentença de morte. E enquanto isso, no fronte, armas como Yak-38 e Yak-141 continuam sendo usadas por uma Rússia desesperada por soldados. Uma guerra de sombras onde civis se tornam carne de canhão, tudo por poder, dinheiro e uma esperança que virou pesadelo. Depois de meses atuando em países como Síria, Líbia, República Centro-Africana e Mali, a Wagner usou sua infraestrutura e contratos já firmados para recrutar combatentes estrangeiros. A tática era simples: oferecer salários altos e transportar esses homens para variados teatros de guerra na Ucrânia ou outros locais onde a Rússia precisasse de corpos. Muitos, acreditando estar indo apoiar suas famílias, se entregavam à promessa de um emprego na Rússia. Um exemplo triste vem de Serra Leoa, onde um homem acreditou que pagou uma taxa para garantir um trabalho que sustentaria sua família. Mas, ao chegar, foi surpreendido ao receber documentos para assinar, na verdade, documentação de alistamento, sem entender o que estava assinando. O que aconteceu depois foi ainda mais chocante. Wagner, após uma tentativa de mutinagem frustrada em junho de 2023 e a morte de Prigozhin em queda de avião em agosto, foi completamente assimilada pelo Ministério da Defesa russo. O governo virou o jogo. Uma das primeiras ações foi criar uma via legal para estrangeiros entrarem direto nas forças militares russas. Putin assinou um decreto que oferecia cidadania rápida, para quem assinasse um contrato de 1 ano, participando da operação especial. Familiares também teriam prioridade. Porém, o número de recrutados não atingia as expectativas. Então, estratégias clandestinas começaram a ganhar força. Redes de recrutamento foram ampliadas para mais de 20 países da África, Ásia e Oriente Médio. Centros de recrutamento surgiam em cada esquina. Enquanto intermediários locais recebiam subornos para captar jovens dispostos a embarcar nessa armadilha. Aliados do Kremlin inundaram as redes sociais com anúncios sedutores, salários de até $2.000 na entrada, mais $2.000 por mês, além de promessa de cidadania garantida. Jovens, especialmente na África, acreditaram na mentira. Muitos responderam às ofertas de emprego na construção civil ou indústrias. Prometeram trabalho, mas aquilo era uma armadilha. O papel que assinaram estava em russo, uma língua que não compreendiam. O que, na verdade, firmaram foi o seu alistamento forçado. E essa é a maior mentira por trás desta guerra obscura. Quantos ainda estão nas mãos de recrutadores que escondem a verdade? Até onde vai essa teia de exploração, manipulação e morte? A resposta ainda não está clara, mas o peso dessa realidade é esmagador. Muitos africanos acreditavam em falsas promessas de empregos na Rússia. Chegaram ao país pensando que iriam trabalhar em fábricas ou construções, apenas para descobrirem uma realidade horrenda. Muitos receberam documentos em russo, que jamais conseguiram entender, e assinaram pensando que era apenas contrato de trabalho. Mas, na verdade, estavam se alistando na força militar do Kremlin. Um homem da Serra Leoa, que foi capturado por forças ucranianas, contou que pagou a um recrutador uma quantia em dinheiro, acreditando que conseguiria um emprego na Rússia para sustentar sua família. Quando desembarcou, empurraram documentos na sua frente, apontaram onde ele deveria assinar. Ele seguiu acreditando ser apenas um papel de emprego. Dias depois, recebeu um uniforme. Só ao ser treinado para exercícios militares, percebeu a armadilha. Afinal, tinha sido enganado para entrar na força russa. Outro caso é de Jim Onana, de Camarões, que inicialmente achava que trabalharia em uma fábrica de shampoos. Parece até mentira, mas é verdade. Jim chegou, foi detido e praticamente forçado a assinar um contrato de 1 ano para servir nas Forças Armadas Russas. Logo depois, seu edifício foi atingido por artilharia. Ele ficou preso sob os escombros por 6 dias, sim, 6 dias, até que soldados ucranianos o encontraram e o fizeram prisioneiro. Contra todas as expectativas, Jim sobreviveu. Mesmo os que chegam à Rússia por meios legítimos não estão seguros. Malik Diop, de Senegal, conseguiu entrar com um visto de trabalho regular, trabalhando em um restaurante. Ele apenas tentava sobreviver, mas um dia seu projeto mudou repentinamente. Ele foi transferido para uma missão militar, uma armadilha silenciosa. E assim, milhares de outros estão sendo coagidos com chantagens. Lembre-se,
as prisões russas estão cada vez mais vazias. Então, o Kremlin começou a usar uma nova fonte de força, estudantes estrangeiros e trabalhadores migrantes, principalmente da África e Ásia, que vivem com vistos de curto prazo. Alguns permanecem além do permitido. Normalmente, seriam deportados. Mas, na Rússia, o FSB e as autoridades preferem colocá-los entre a espada e a parede. A alternativa? Assinar e lutar, ou passar anos na prisão, por alegadas violações de visto. A verdadeira face do recrutamento russo é uma teia de enganos, manipulação e coerção. Como toda essa máquina opera nos bastidores? Você consegue imaginar o que acontece com quem cai nessas armadilhas? E o mais assustador, muitos nem sabem que estão sendo usados como peças em uma guerra silenciosa, onde o dinheiro, o isolamento e a desesperança conversam com a morte. Imagine ser levado a uma guerra sem saída, com promessas que se tornam armadilhas mortais. A maioria dos recrutados vem de África e Ásia, vivendo em vistos de curto prazo. Muitos ficam além do permitido, esperando ser deportados. Mas, na Rússia, as autoridades e o FSB não deixam isso acontecer. Em vez disso, eles cercam esses estrangeiros. A culpa não importa. Recebem ultimatuns, assinem para lutar ou fiquem presos, vítimas de acusações falsas por violação de visto. Se recusarem por tempo demais, a tortura começa. Interrogatórios eternos, abusos diários, golpes que tiram a esperança. E assim, centenas de histórias sombrias se multiplicam. Quando esses estrangeiros, condenados ou estudantes, vestem uniformes russos, uma etapa ainda mais cruel se revela. Eles são enviados para missões mortais. São usados como isca, escudos humanos, carne de canhão para proteger as tropas russas mais valiosas. Parece alvo de um jogo, não? Mas essa é a realidade. Pessoas de verdade, vidas em risco, sendo jogadas na frente de batalha. Alguns se recusam a participar desses ataques suicidas. Mas a punição é drástica. Tropas de barreira, antigas do período soviético, retornaram à ativa. Disparam contra qualquer um que tente fugir ou desobedecer. O próprio Wagner, grupo mercenário renomado, executa seus soldados que hesitam ou desobedecem, com tiros ou até golpes de martelo. Fugir? Nada fácil. Estão presos por linhas russas, vigiados 24 horas por dia. Até na hora de ir ao banheiro, há alguém para monitorar. Alguns poucos conseguem se entregar aos ucranianos. Para eles, a aproximação de um drone ou soldado ucraniano é como uma esperança de salvação, não mais inimigos. A Ucrânia, geralmente, trata esses prisioneiros com humanidade, seguindo as convenções de Genebra. Muitos veem esses estrangeiros como vítimas da Rússia, não como criminosos. Para eles, render-se é uma saída racional, uma chance de sobreviver. Mas o pesadelo não termina ali. Mesmo que escape, seu país muitas vezes rejeita e abandona esses soldados. Nunca mais serão considerados. Esses homens desaparecem, esquecidos em um conflito que não é seu, presos entre interesses de um poder e suas vidas destruídas. Quantos mais sofrerão até que essa guerra de verdade, na sombra, chegue ao fim? O recrutamento de estrangeiros na guerra revela uma crise profunda na Rússia. Muitos que vão luta sabem que, na verdade, estão apenas oferecendo suas vidas. Surrenderar, ou seja, se render, tornou-se uma opção sensata para esses homens, se conseguirem sobreviver tempo suficiente para escapar com vida. Mas sobrevivência é só uma parte do pesadelo. Depois de capturados, muitos enfrentam uma realidade ainda mais sombria. Seus próprios países muitas vezes os abandonam, negando qualquer vínculo ou responsabilidade. A atividade de mercenários é ilegal em muitos lugares, e os governos evitam se envolver politicamente nisso. Voltando para casa, esses homens correm risco de prisão. E a Rússia, oficialmente, nega que esteja recrutando estrangeiros. Para o Kremlin, esses recrutas pouco significam na batalha. São apenas carne de canhão, absorvendo balas e queimando em trincheiras. Militarmente, eles não mudam o rumo do conflito. Podem prolongar pequenas batalhas, segurando um trecho por mais tempo, dando tempo às tropas russas se reorganizarem. Mas vitória? Nunca. Na verdade, sua presença só cria mais problemas. Barreiras linguísticas,
baixa moral, deserções em massa. Putin acha que é melhor que um voluntário africano ou asiático morra na linha de frente do que um jovem russo de Moscou ou São Petersburgo. Assim, evita a dor de ver seus próprios jovens se perderem em uma guerra que não é deles. Essa situação mostra o quão desesperada a Rússia realmente está. Saiu de uma posição de força, com um exército maior, mais tanques e aviões, e uma população maior. Mas tudo mudou. A guerra desgasta a força militar do Kremlin. Enquanto o mundo observa sua crise de perto. Afinal, o que se passa na mente de quem manda, ao ver tantas vidas sendo sacrificadas por uma causa que não é sua? O pesadelo russo continua, enquanto o mundo assiste com uma mistura de choque e impotência. No cenário atual, a desesperança da Rússia fica cada vez mais evidente. O Kremlin está deixando as prisões abertas, forçando estudantes e recrutando pobres de vários continentes. Tudo isso, apenas para manter as linhas de frente abastecidas. Isso não é comportamento de uma superpotência confiante. É uma crise total. Vladimir Putin está obstinado. Ele evita ações que possam ameaçar sua estabilidade política. Como uma convocação geral ou lei marcial em Moscou. Prefere lutar até a última gota de sangue africano. Assim, mantém a fachada de uma operação militar especial. Para seus olhos, é mais fácil assim. Assim, a sociedade continua como se nada estivesse acontecendo. Pessoas vivem suas rotinas, enquanto estudantes, trabalhadores e imigrantes, são sequestrados de suas vidas. Recrutados à força, vestindo uniformes, marchando para as trincheiras na Ucrânia. No emocional, é difícil imaginar que líderes russos se preocupem com a vida de africanos, asiáticos ou americanos. Para eles, esses custos são pequenos. Uma vida barata, se serve para poupar tanques russos ou evitar que reservistas de regiões distantes enfrentem missões suicidas. E aqui está o perigo, esse precedente é assustador. Se o mundo não denuncia com firmeza, outros países podem começar a fazer o mesmo. Guerras de fachada, recrutamento de estrangeiros, tudo sem consentimento. Imagine uma nação invasora invitando trabalhadores ou estudantes estrangeiros para lutar contra sua vontade. Isso mina o princípio de educação internacional e troca de trabalho. Muitos países dependem de diásporas de trabalhadores. De estados do Golfo com milhões de sul-asiáticos, ou países ocidentais com estudantes internacionais. A maioria, civilizada. Jamais pensaria em algo assim. Mas a Rússia acabou cruzando uma linha perigosa. Ao fazer isso, planta a ideia de que, em tempos difíceis, estrangeiros em seu solo podem ser convocados para a guerra. E isso, sem dúvida, pode desencadear uma onda de consequências devastadoras. Até onde o mundo permitirá que um projeto assim se torne comum? Nada ameaça mais a estabilidade global do que abrir essa porta que Rússia está tentando manter escancarada. Imagine um cenário onde soldados estrangeiros, sem ideologia, sem compromisso, lutam por uma causa que nem compreendem. É aí que tudo pode desmoronar. Enquanto a Ucrânia possui uma legião de voluntários convictos, motivados por ideais e com experiência militar, a Rússia recorre a recrutamentos forçados, enganando jovens de países como Nigéria, Camarões, Senegal e até China. Eles não sabem onde estão, por que lutam, nem o que os aguarda na linha de fogo. Muitos sequer entendem o motivo de estar ali. Apenas tentam sobreviver. Qual será o próximo passo dessa estratégia desumana de Moscou? O que acontece quando um jovem, iludido por promessas falsas, é jogado na linha de frente sem preparação? O som das armas, o cheiro de fumaça e o frio na espinha representam o início de uma tragédia silenciosa. Esses recrutados são manipulados, coagidos. Muitos amigos perdem suas vidas e eles permanecem paralisados, presos em um ciclo sem saída. Os poucos que resistem à pressão tantas vezes se rendem, por falta de esperança ou força. E o que dizer de lugares como Irã, Coreia do Norte e até Sérvia? Arquitetam alianças obscuras para acrescentar mais corpos ao conflito. Mercenários, enviados por interesses políticos e econômicos, não por convicções. Cada novo recrutamento aumenta o risco de uma explosão global. Afinal, é uma estratégia de emergência de um império que esgota seus recursos de lealdade. E a verdadeira questão? Quanto tempo essa insanidade pode durar antes que tudo desabe de vez?
Imagina acordar em um país estranho, uniforme nas costas, balas voando ao redor e descobrindo que sua vida virou carne de canhão para uma guerra alheia. Quantos jovens inocentes a Rússia enganou com promessas de riquezas? Isso não é ficção, é a realidade chocante que agora atinge Nigéria, Camarões e além. Prepare-se para uma história de traição global, onde o Kremlin transforma estrangeiros em vítimas. Antes dessa revelação, vejamos como o Kremlin chegou a esse ponto deplorável, humilhando nações aliadas ao roubar seus cidadãos como peões descartáveis. Em um flashback súbito, lembro-me do cheiro metálico de sangue em trincheiras lamacentas, o som ecoante de tiros distantes ecoando como trovões noturnos, a sensação pegajosa de suor gelado na pele durante noites sem fim na frente ucraniana. Pergunte, será que sua lealdade é apenas um mito quando o exército falha? O Kremlin vigia constantemente prisões e campos para repor suas fileiras, recrutando da Nigéria, Somália, Índia e Serra Leoa. Malik, visivelmente enfraquecido, já foi capturado pelas forças ucranianas em confronto direto com a Wagner, a organização mercenária russa. Essa entidade vil usa mídias sociais para recrutar membros de todo o mundo. Ucranianos erguem a cabeça sobre estupros feitos pelas tropas russas, mas por quê? Ele não era apenas um filho de família. Ele não era herói algum. A verdade é que ele é o diabo encarnado. Seu nome verdadeiro? Caim de Elovab Melissa, um estudante nigeriano de 23 anos. Agora, preso vestido com uniforme russo em solo ucraniano. Como isso aconteceu? Cuidado, porque a jornada de Caim é o pesadelo perfeito. Chocando o mundo com braços ilegais e ombreiras sombrias. Parte fãs de Moscou literalmente iludindo cidadãos para enriquecer suas contas com a morte alheia. Caim viajou originalmente à Rússia, como tantos, buscando educação e oportunidades em Moscou para um futuro melhor, não um campo de batalha. Mas após a invasão russa à Ucrânia, esgotando-se na força de trabalho do Kremlin, recrutaram-no à força. O tipo de carga suicida que tropas enfrentam, limpas pelas minas ucranianas e drones, após arrastar filhos artilheiros e dombos destruídos, foi desconhecida para sobreviver como uma marionete russa. Por agora, ali ele estava interessado na alquimia de guerras russas, sua cobertura e inteligência. Esperavam vãs contra o fogo, e longe, talvez entendam isso. Seu loucura é clara, ele se rendeu e foi colocado ao lado de ucranianos, em vez de ser levado pelos russos, foi fortificado no exterior. Mas Caim não é o único. Não por muito. Recentemente, muitos africanos e descendentes africanos apareceram em treinamentos russos, chamados de visagens negras, uma coleção para o escalão mercenário. Relatórios iniciais falaram de centenas de africanos recrutados, mas agora, sugestões indicam 1000. Alguns criam abrigo, mas a maioria, como Caim, foram sentidos, coagidos ou tirados à força. E, assim como ele, o mundo agora se convidou a falar dessa história. Caim foi sortudo ao ser capturado rapidamente pelas forças ucranianas. Para o resto, após deixar o lar, a sobrevivência não é mais uma questão de se. É apenas uma questão de quando. Para um homem em países africanos, a oferta de riquezas pode ser irresistível. Imagina lutar para encontrar trabalho e, de repente, receber $2.000 por semana. Em nações onde o salário médio é uma fração disso, deve parecer ganhar na loteria. Suficiente para enviar dinheiro para casa, talvez começar uma vida nova. Recrutadores prometeram nada perigoso, guarda, deveres logísticos, talvez dirigir caminhões. Claro, alguns homens inscreveram-se acreditando nessa mentira. Mas logo descobrem que foram jogados nas linhas frontais como comida para canhões. Para outros, não há ilusão de escolha. São sequestrados, coagidos ou chantageados. Um recruta africano, que chamarei de Samuel para segurança, foi conscrito contra sua vontade. Samuel era um cientista treinado de volta nos Camarões, empregado no Ministério de Terras, Cadastro e Assuntos Fundiários. Mas como tantos jovens presos em empregos mal pagos, sonhava deixar para algo melhor. Essa chance veio através de um amigo, Patrice, que falou de uma agência oferecendo trabalho no exterior. Cansado de ralar em Yaoundé, Samuel aceitou. O que ele não sabia era que entrava em uma viagem para o Vale das Sombras da Morte. A oferta de trabalho soou simples. A agência disse que ele ia para a Rússia em visto de trabalho, salário muito bom.
Ele e a mãe juntaram quase 2.500.000 francos CFA, cerca de 3.800 euros, apenas para papéis e viagem. Os recrutadores prometeram-lhe um papel de zelador em um acampamento militar. A descrição era vaga de propósito. Disseram que, ao chegar em Moscou, seu passaporte seria trocado por um russo para viver e trabalhar livremente. Com esse sonho em mente, Samuel embarcou em um avião com Patrícia e 3 outros camaroneses. Mas a Rússia não era o esperado. Em vez de panelas e frigideiras, entregaram um uniforme, um cofre. Em vez de cozinha, colocado em treinamento, junto de norte-africanos e subsaarianos, todos enganados. Contratos empurrados frente a eles estavam em russo, e nenhum recebeu cópia. Ele aprendeu que parte do dinheiro supostamente para eles ia direto aos bolsos de oficiais russos, fazendo-os assinar. Samuel não sabia a qual unidade pertencia ou por quem lutava. Salários prometidos? Nunca vieram. Sortudo por ainda ter um telefone, tentou contatar a embaixada camaronesa, mas sem ajuda. A embaixada negou conhecimento de camaroneses servindo na Rússia e recusou ajuda adicional. Para Samuel, pareceu encobrimento de tráfico humano. Acusou seu governo de cumplicidade, especialmente após a Índia denunciar atrocidades russas e trazer dezenas de cidadãos para casa, enquanto Camarões ficou silenciado. Samuel não estava sozinho nesse pesadelo. Aproveitou a amizade com outros africanos no acampamento, que imploravam para passar mensagens às famílias. Uma mulher com bebê nos braços procurou, desesperada por notícias do marido desaparecido. O próprio amigo de Samuel, Patrice, morreu, deixando 4 filhos. Dos 5 que embarcaram em Yaoundé, 3 estavam mortos. Um mutilado por feridas, e Samuel era o único vivo. Semana após semana, viu o círculo de amigos encolher, até ser o último, vivo, mas preso nesse pesadelo russo. Nunca atirou com arma na vida antes da Rússia, mas agora ordens eram ir adiante sob ameaça de tortura se recusasse. Retirada não existia. Mal equipado e inexperiente, viu drones e minas despedaçar homens. Russos guardavam equipamento para si, empurrando africanos adiante com nada. Eventualmente, Samuel conseguiu contrabandear mensagens e vídeos para um jornalista, explicando a desgraça. Amanhã, querem-nos em missão suicida. Largarei as armas para não ir provavelmente torturado e preso, mas prefiro salvar a vida. Já ferido uma vez por golpe de drone, ainda empurrado de volta às linhas frontais. Assim que puder caminhar, mandam de volta. Africanos na frente. Russos no acampamento, mandando negros e estrangeiros adiante para avançar. Pouco após essas mensagens, Samuel silenciou. Se morto, capturado ou forçado mais fundo na máquina de guerra russa, ninguém sabe agora. O destino de Samuel e a captura de Cainde mostram como Moscou está desesperado por mão de obra, implorando, chantageando e torrando estrangeiros em guerra que não é dela. Nigerianos, senegaleses, camaroneses, ugandeses, somalis, a lista cresce, e não apenas África. O que a Rússia construiu quietamente e desesperadamente é um exército multinacional oculto. Recrutadores russos não ligam de onde você vem, África, Ásia, Oriente Médio, América Latina, tudo igual. Só querem outro corpo para pegar balas e morrer pela causa de Moscou. De fato, uma semana antes da captura de Cainde, forças ucranianas anunciaram prisioneiro um cidadão chinês de 24 anos lutando em uniforme russo. O presidente Zelensky acusou Moscou de campanha sistemática para recrutar lutadores da China. Inteligência ucraniana acredita ao menos 155 chineses já servindo nas fileiras russas. Um anúncio de recrutamento espalhado em redes sociais chinesas dizia literalmente, "Você é homem, seja homem." Oferecia um bônus de contratação até $21.000 e salário mensal de 2.400. E a Coreia do Norte. O acordo de Putin com Kim Jong trouxe dezenas de milhares de soldados norte-coreanos, maioria já mortos. Kim fulminou um grande show patriótico na TV com lágrimas encenadas e cerimônias de luto, antes de enviar mais quietamente. Para ele, dinheiro e chance de agradar Putin. Para a Rússia, apenas mais corpos a jogar na luta. Agora, como disse antes, até a Índia, suposta amiga próxima da Rússia, não escapou da humilhação. Revelou-se que meia dúzia de cidadãos indianos foram enganados a juntar-se ao exército russo.
A maioria jovens pobres prometidos empregos na Rússia ou admissão em universidades privadas obscuras. Juntaram dinheiro, pagaram agentes, voaram pensando em estudar ou trabalhar em hospitalidade ou fábrica. Em vez disso, ao aterrissar, passaportes confiscados, logo colocados em treinamentos. Semanas depois, enviados às linhas frontais ucranianas. Quando notícia voltou a Nova Delhi, virou escândalo. Famílias descobriram filhos lutando e morrendo em guerra alheia. Pelo menos 4 indianos morreram em ação. O governo indiano interveio, furioso e humilhado. Modi levantou o assunto diretamente com Putin. Logo, 15 a 20 indianos dispensados e levados para casa. Imagine essa conversa. Vladimir, por favor, pare de sequestrar nossos cidadãos para sua guerra. Publicamente, o Kremlin disse nada. Por quê? O que dizer? O mesmo com o Nepal. Cerca de 200 jovens nepaleses recrutados ilegalmente para lutar pela Rússia. Dezenas mortos. O backlash em casa tão forte que Katmandu proibiu cidadãos de viajar à Rússia para trabalho ou estudo, ao perceberem o que ocorria. E então Sri Lanka. Mais de 300 singaleses, muitos ex-soldados com experiência em guerra civil do país, enfrentaram o mesmo. Historicamente, confiando em mercenários e auxiliares estrangeiros é o que impérios fazem quando faltam tropas leais. Sérvia ou outras nações eslavas para voluntários ideológicos, ou países como Irã e Coreia do Norte buscando favores nucleares, tecnologia ou dinheiro em troca do sangue de cidadãos. Nos anos crepusculares, os romanos contrataram godos e semelhantes. Britânicos e franceses confiaram pesadamente em regimentos coloniais nas guerras mundiais. A Alemanha nazista desesperada criou unidades de não-alemães como a Legião Indiana e voluntários franceses SS, uma vez que seu poço de mão de obra colapsou. Aqueles não eram sinais de força, eram de exaustão, e é isso que vemos com a Rússia agora. Um dia, essa guerra terminará, e quando olharem para trás, esse capítulo destacará o momento em que Moscou tão desesperado vasculhou o globo e implorou aos pobres, vulneráveis, enganados e presos para morrerem em suas trincheiras. O Kremlin, em sua agonia, espia prisões e reinos para recrutar carne fresca, mirando Nigéria, Somália, Índia, Serra Leoa e além. Prisioneiros de guerra desses lugares sentem o peso dessa fome, enquanto Malik, fracassado à vista, perde a liberdade nas garras ucranianas diante da enxurrada da Wagner. Essa rede mercenária russa, astuta e sombria, usa plataformas online para garimpar recrutas globais, transformando sonhos em armadilhas. Forças ucranianas só capturam os vestígios das atrocidades russas contra civis. Mas por quê? Ele não era filho da Rússia. Ele não era guerreiro futuro. A revelação? Ele é o enganado. Seu nome real, Caim Delovab Melissa, nigeriano de 23 anos, estudante perdido. Agora, algemado em uniforme russo no chão ucraniano. Como chegamos aqui? Apertem os cintos, pois a saga de Caim descortina um abuso internacional, com pulsos fechados e batalhas invisíveis. Moscou basicamente seduz jovens para bolsas numa guerra cujas vítimas pagam o preço alto. Caim cruzou o oceano originalmente rumo à Rússia, sonhando com estudos e prosperidade em Moscou, não transformado em peão. Mas com a invasão russa à Ucrânia devorando o arsenal humano do Kremlin, ele foi pegado na rede. Tipo de assalto suicida que tropas russas. Você imagina um jovem nigeriano de apenas 23 anos, capturado pelas forças ucranianas em solo inimigo, vestindo o uniforme russo? Seu nome? Caim Delovab Emeka. Ele não é russo. Não é mercenário voluntário. Ele é apenas um estudante que sonhou com um futuro melhor, mas acabou como peão no tabuleiro da guerra infernal da Ucrânia. Por quê? A resposta chocará você: ele foi enganado pelo Kremlin, que recorre a recrutadores astutos para transformar estrangeiros em carne de canhão. Será que Caim sobreviverá para contar sua história? Será que o pesadelo dele revela os segredos sombrios da máquina de guerra russa? Prepare-se para uma viagem pelos bastidores de um exército multinacional desesperado, onde vidas são compradas com promessas mentirosas e o cheiro do sangue se mistura ao fedor da traição. Quantos outros como ele morrerão antes que alguém pare isso? Pense nisso enquanto mergulhamos no labirinto dessas mentiras. Revendo a captura chocante de Caim, um nigeriano enganado que virou símbolo da brutalidade russa, sua jornada começou inocente, como um estudante em busca de oportunidades.
Ele chegou à Rússia atraído pelos sonhos de uma vida nova, longe da pobreza em casa. Mas depois da invasão da Ucrânia, o Kremlin, faminto por soldados, ativou uma rede de recrutamento nas sombras. Usando redes sociais, eles prometeram empregos fáceis, guardas, logística, talvez dirigir caminhões, por salários tentadores que chegavam a $2.000 por semana. Sons de festas e promessas ecoaram em seus ouvidos, mas o ar naquela noite mudou. Ao invés de trabalho civil, Cainde foi forçado a treinos brutais. Chutado e humilhado em um campo que cheirava a suor e medo. Por que ele não fugiu? A coerção era real, punições por retirada equivaliam a torturas terríveis. Ele foi jogado na linha de frente como bucha de canhão, sem equipamento adequado, ouvindo o estrondo de artilharia ucraniana e o zumbido de drones. Você acha que essa humilhação do oponente ucraniano o levou à rendição? E se eu dissesse que Cainde não é um caso isolado? Reviravolta, milhares de jovens africanos estão sendo seduzidos da mesma forma, criando um exército negro de desesperados. Como reagiria se seu filho fosse o próximo?